Vamos deixar uma coisa combinada. Quando você sentir um pouquinho, você dá uma tocadinha assim. Fala, paz do Senhor, meu irmão, e a gente vai permanecendo juntos. Queria fazer uma pergunta para você. Fácil. Se aparecesse uma pessoa que agora tivesse habilidade, poder, assim, a capacidade de transformar você numa pessoa igual a ela, quem você escolheria? Se você fosse escolher alguém para ser igual a essa pessoa, quem você escolheria? Quem é o seu ícone? Quem você pensa assim, pô, eu queria ser igual a essa pessoa aí. Essa pessoa aí estava bom para mim. A gente sabe que tem muitas pessoas assim, né? A gente estava vindo conversando sobre aquele rapaz, o Ken humano, vocês já viram isso? Que o rapaz fez não sei quantas operações e tal, porque ele queria ficar igual um boneco. Quantas Barbies também, vocês já viram essas reportagens de mulheres que tiram a costela, afinam o nariz, pintam o cabelo, põem olho verde. E tem um monte de gente que vai se transformando. Tem alguns rumores que falam que o Michael Jackson fez aquele monte de operação para ficar igual a Diana Ross. Vocês já ouviram isso também? Então, diz que a Claudinha quer ser igual a Ivete Sangalo, não sei quem é que fala essas coisas, mas a gente sabe que por aí tem sempre alguém querendo parecer alguém, imitar alguém, e todos nós temos os nossos ícones, de alguma maneira todos nós temos os nossos modelos, a nossa profissão, os caras que jogam futebol, quem joga basquete, quem canta, quem toca, né? A gente tem pessoas em que a gente se espelha. E foi justamente esse tipo de relação que Jesus veio para constituir. Uma relação profunda, uma relação de aprendizes, uma relação de imitação, uma relação onde nós podemos reproduzir quem Ele é. E nós, nesse período do retiro, nós decidimos há alguns meses atrás, eu acho que foi no ano passado isso, que a gente iria falar sobre um livro do John Stott, acho que está aqui, que chama O Discípulo Radical. Esse livro foi escrito quando ele tinha 88 anos, 2 anos antes dele falecer, com toda a lucidez, com toda a clareza, com toda a fidelidade e o compromisso que ele tem com a missão da igreja. E aí você pergunta, por que vocês então não falaram pra gente que era esse o título do retiro? Porque falar em discípulo é um assunto que você já não quer ouvir. Não é verdade? Falou a palavra discípulo, você já fala, mas vem. Vai falar sobre aquele monte de coisa que a gente já está acostumado. Parece uma coisa tão irreal, uma coisa tão desmotivada, meio fanática, meio chata. Mas é um assunto muito legal e eu acredito que nós vamos ser juntos muito edificados. Eu não sei do que você gosta de ser chamado na sua relação com Jesus. Se você gosta de ser chamado de crente, se você gosta de ser chamado de evangélico, se você gosta de ser chamado de cristão, se você gosta de ser chamado de crente ou de evangélico, você vai procurar na sua Bíblia, você não vai achar. Se você gosta de ser chamado de cristão, você vai achar isso 3 vezes no Novo Testamento. A relação que Jesus estabeleceu com os seus seguidores é uma relação de discípulos. De discípulos. Então, por mais que a gente fuja e a gente tente encontrar um novo jeito da gente se relacionar, a nossa proposta no decorrer desses próximos estudos é a gente molhar os pés nesse livro, mergulhar, você vai fazer depois que você comprar e ler com calma em casa, para que a gente possa juntos entender o que é ser discípulo, o que é isso, como que eu posso ter na minha vida características de um discípulo radical de Jesus. E quando a gente fala de discípulo, a gente tem todos esses nossos conceitos e preconceitos. Você deve ter uma história, você deve conhecer gente que gosta de falar que é discípulo, você deve conhecer um monte de situações, mas a gente tem que lembrar do contexto histórico, do que quer dizer essa palavra discípulo. A gente precisa lembrar qual é o modelo da tradição histórica quando Jesus, tradição judaica, quando Jesus falou, olha, eu quero que vocês venham e vocês sejam meus discípulos. O que isso queria dizer? Que é muito diferente do que a
gente encara hoje como discípulo e discipulado. Quando Jesus falava sobre discípulo naquela época, o rabino, quando chamava um menino para ser seu discípulo, ele perguntava: você quer ser igual a mim? Você quer ser como eu sou? E o talmidim, que é o plural de discípulos, ou talmide, que é um discípulo, era um conceito muito relevante naquela época. Naquela época, lá na Galiléia dos tempos de Jesus, os meninos de Israel, os meninos miudinhos, com 6 anos de idade, eles já vinham e iniciavam seus estudos da Torá, com 6 anos de idade, que são o que a gente chama hoje de Pentateuco, os 5 primeiros livros aí da sua Bíblia. Você sabe que tem aí, você tem Bíblia aí, pessoal que trouxe Bíblia, no seu comecinho e tal. Eles com 6 anos começavam a ler. Quando chegava a 10 anos de idade, alguém já leu o Pentateuco inteiro? Aos 10 anos de idade, os meninos já tinham a Torá decorada. Os meninos da Galiléia de Jesus. Quando eles chegavam nessa fase, eles concluíam um tipo de escola primária. E aí os melhores, tipo aqueles que se desenvolviam, que eram muito destacados, iam para uma escola secundária. Esses de 10 anos que decoraram mais ou menos a Torá iam seguir a profissão dos pais. Mas os melhores, eles iam seguir aos pés dos rabinos. E aos 14 anos eles já sabiam de cor toda a escritura daquela época. De cor, Pentateuco, de cor os livros da sabedoria, os livros dos profetas, eles sabiam de cor. E para que os livros todos históricos, para que esses meninos pudessem ser considerados discípulos, eles ainda eram iniciados no estudo da tradição oral, que era toda a experiência, toda a sabedoria que aqueles rabinos tinham, toda a história que eles tinham dentro das interpretações e aplicações das leis de Moisés. Então, aos 14 ou 15 anos, quando um menino era um discípulo, ele era uma sumidade, ele fazia parte da elite intelectual de Israel. Ele sabia de cor, ele conhecia profundamente todas as aplicações, as interpretações das leis de Moisés, e de cor e salteado também todo o Antigo Testamento. Esse era o discípulo de Jesus. E pouquíssimos meninos chegavam a esse nível, a esse status. Naquela época tinham dois rabinos muito famosos, Hilel e Shammai. Esses 2 rabinos, eles eram conhecidos como alguns que colocavam um peso muito profundo, peso difícil demais de carregar, um jugo pesado demais para carregar. E existia naquela época uma recomendação para os talmidim: cubra-se com a poeira dos pés do seu rabino. Essa era a ideia de ser um discípulo. Ser um discípulo era andar tão grudado com o seu rabino, com o seu mestre, que você ia acabar sujo pela poeira dele. Onde ele fosse, você ia atrás, ver o que ele fazia, como ele fazia, por que ele fazia, como ele sentia, como ele se expressava, o que ele pensava. Ele queria ser como ele é, ele tinha uma relação intensa. Enquanto o rabino tinha essa responsabilidade da interpretação da lei, de passar todo o legado de conhecimento, de sabedoria, de experiência, o talmide, em contrapartida, fazia de tudo para imitar o rabino. E Jesus escolheu essa relação como modelo. Foi essa relação que Jesus escolheu para que nós pudéssemos ser chamados os seus discípulos. Assim como os rabinos daquela época, assim como os mestres daquela época, Jesus nos chama com 2 diferenças que aliviam um pouco para a gente. A primeira delas é que ele trouxe uma crítica gravíssima para aqueles rabinos daquela época. Eles colocavam para eles pesos que nem eles mesmos suportavam. Era pesado demais o jugo, essas aplicações e interpretações da lei. E aí você vai lembrar do versículo que está aí na porta, quando Jesus fala: vinde a mim, vocês que são seguidores de outros rabinos. É isso que esse versículo quer dizer. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo, a minha interpretação, a minha aplicação é suave, é leve. Vem comigo. É isso que Jesus estava querendo dizer. E a segunda diferença é
que, ao contrário dos nerds da época, Jesus oferece a todos nós, indistintamente, a possibilidade de nós sermos chamados os seus discípulos. E aí, mais tarde, quando a gente vê Paulo nos explicando qual é o sentido e todo o propósito do reino de Deus, ele fala que nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, nós somos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho. Existe dentro da ideia de Deus, desde lá atrás, desde antes da fundação do mundo, uma determinação de que nós precisamos ser como Jesus. Ser discípulo, então, é ser como Jesus é. Isso faz parte do propósito eterno de Deus. Santo Agostinho ia dizer: o que é seguir se não imitar? É sobre isso que nós vamos falar. Sobre nós sermos o mestre, sobre nós termos alguém a quem nos ter a Cristo como uma referência, para nós podermos imitar a Cristo em tudo que Ele faz. Ser discípulo de Jesus é ser um aprendiz completo, é imitar a Deus, ser imitador de Deus como filho amados, é saber que nós podemos ser imitadores. E Paulo falava: vocês podem ser meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo. E nós podemos ser espelhos, como nós cantamos, de Cristo, e as pessoas verem Cristo em nós, e através da nossa conduta e da nossa vida nós expressarmos a Cristo de uma maneira que as pessoas também vão imitar a nós, mas não a nós, mas o Cristo que é em nós. É isso que Paulo fala aqui. Então a gente entende mais ou menos o que é radical, o que é talmide, mas por que radical? Porque John Stott fala assim: vocês precisam ser discípulos, mas vocês têm que ser radicais. O que é ser radical? Alguém me ajuda antes que durma. O que é ser radical? Sem exceções. O que mais? O Moitas falou. Ao pé da letra. Ao pé da letra. O que mais? Vamos, gente. O que é ser radical? Não? Vocês sabem o que é ser radical? Radical, a palavra, ela vem do latim raiz, e diz respeito à origem, ao fundamento. E quando a gente fala num discípulo radical, a gente sabe que existem vários níveis de comprometimento na nossa relação com Deus, não tem? Mas na caminhada com Jesus, não tem vários níveis de comprometimento? Sejamos sinceros. Jesus, ele deu uma aula para a gente quando ele contou a parábola do semeador. Ele contou a história de um semeador, de um tipo de semente, e de 4 solos diferentes. E o segundo solo é justamente esse solo que não tinha raiz, que não era radical. Era um solo sem ser radical. E o texto fala o seguinte: que a semente que caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Quando veio o sol, queimou e secou-se, porque não tinha raiz. Foi lançada a semente ficou no lugar ali que não tinha muita terra, e porque não tinha raiz, chegou até fazer um brotinho, até que desenvolveu alguma coisa. Mas quando o sol veio, quando a figueira não deu seu fruto, como a gente estava cantando, quando a luz escureceu, quando os problemas bateram na porta, secou, não perseverou. Depois Jesus explica em Lucas 8: os que estão sobre a pedra, esses que são sem raiz, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como eles não têm raiz, eles não são radicais, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação eles se desviam. E não é assim que acontece muitas vezes com a gente? A gente faz propósitos diante de Deus, a gente faz acordos com Deus, a gente faz promessas para Deus, e vira e mexe a gente se vê sem perseverança. Alguma coisa acontece com a gente que a gente perde o foco, e a gente percebe que o nosso nível de comprometimento com Jesus é muito fraco. Não tem nada de radical na gente. A gente tem que se questionar se a gente é sequer um discípulo de Jesus,
se a gente o segue, se a gente está pronto para imitá-lo, se a gente está pronto para ficar sujo da sua poeira, ou de quem poeira que nós estamos sujos, quem é que nós estamos seguindo, qual é o nosso nível de comprometimento e com quem, para quem é que vai a nossa devoção, a nossa atenção, a nossa dedicação? Porque Jesus nos chama para sermos discípulos radicais. Nós temos aquelas pessoas inconstantes que fazem milhares de promessas, de fazer milhares de coisas, de se aplicar mais, de comparecer mais, de ser mais generoso, de ser mais paciente. E passado o tempo a gente vê que a gente vai deixando todas as coisas para trás, porque a gente não tem raiz, porque a gente não tem sustentação, porque a raiz serve para dar sustentação e serve para dar alimento. E quando a gente não é radical, a gente não se sustenta. Quando a gente não tem um nível de comprometimento forte, a gente não se sustenta. A gente, no primeiro ventinho que sopra, a gente vai embora. Quantas metas você já fez com Deus? Quantos propósitos você já fez com Deus? E quantos propósitos você já abandonou? Quantos? E eu lembrava, sabe do que, irmãos? Do bambu. Vocês sabem como é que é o bambu, né? Você sabe como que acontece com o bambu? O bambu, você joga uma sementinha na terra e por 5 anos essa semente fica invisível. Ninguém vê. Sabe por quê? Porque ela está crescendo para baixo. Ela está crescendo e está aumentando, tem raízes fibrosas e maciças, imensas. Depois eu queria ter trazido, mas a internet daqui não me ajudou, uma foto para vocês, o tamanho da raiz de bambu. E esse bambu que tem essa raiz tão forte, faz com que ele seja radical. Se passar uma tempestade, aquelas árvores imensas, grandes, com o tronco dessa lapa, tudo voar. Mas o bambu não. O bambu fica firme. O bambu se sustenta por causa da raiz. E esse é o nosso propósito, em nós sermos radicais. Nós sermos discípulos do tipo bambu, onde as nossas raízes são profundas, onde nós somos comprometidos com Deus desde o nosso fundamento, onde todos os nossos valores, todos os nossos princípios estão debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Porque quando nós somos assim, radicais em Cristo, radicais com Cristo, em seguir a Jesus, nós nos tornamos mais flexíveis. Nós estamos sujeitos ao vento frio, nós estamos sujeitos sim ao sol quente, a gente está sujeito sim à tempestade, mas o vento não vai levar a gente embora. E a razão, como diria o John Stott, de quase todas as nossas falhas, é a facilidade que temos de esquecer nossa identidade como discípulos, o nosso comprometimento que temos no reino de Deus. Quando a gente falha, a gente esquece que a gente é discípulo de Jesus. A gente esquece de fazer a pergunta: será que Jesus ia fazer isso se ele estivesse aqui no meu lugar? Porque eu vou imitá-lo. Jesus está aqui agora. Agora é Jesus no meu lugar. O que ele vai fazer? Como ele vai agir? Para que eu possa imitá-lo. A razão das nossas falhas é essa: é não reconhecer a Cristo como mestre, é não venerar a Cristo. Nós somos prontos para admirar tantas pessoas, para querer ser parecido com tantas pessoas, mas não a Cristo, a sua compaixão, o seu perdão, o seu amor, as suas misericórdias, a sua paciência. Nós não temos essa simplicidade, generosidade de Jesus. Admiramos tantas coisas, mas o nosso ícone muitas vezes não é Cristo. E nós precisamos andar perto de Jesus ao ponto de deixar que a gente fique sujo da sua poeira. E a gente vai ver ao longo desses dias 8 características do discípulo radical: o inconformismo, a semelhança com Cristo, a maturidade, o cuidado com a criação, a simplicidade, equilíbrio, dependência e morte. Esse é o propósito, que você possa se encontrar e que você possa se reconhecer em Cristo nesses 8 tópicos e nessas 8 características.
E que essas 8 características elas possam brotar em você, se é que elas já não são vivas em você, você já não vive isso com facilidade. E nós vamos orar por isso, para que isso seja real na nossa vida, para que a gente seja identificado como discípulo de Cristo. E esse chamado é um chamado muito profundo, porque Jesus nos chama a sermos outro tipo de pessoa, uma pessoa exatamente como Ele é. Foi por isso que Jesus chamou os seus discípulos, para que andassem com eles. Por isso que eles dormiam, acordavam, comiam peixe, e multiplicavam pão e atravessavam para o outro lado 24 horas. Porque era com base nessa proximidade que havia intimidade. E sem intimidade, irmãos, não há transformação. Se você entra pecador e sai pecador, e você vive pecador, eu não estou dizendo no sentido da palavra, porque todos nós somos, eu digo na prática, na vida, na mudança, no arrependimento, você se vê nas mesmas condições de anos atrás, de quando você conheceu Jesus, é porque talvez você não esteja vivendo intimidade com Cristo, porque só a intimidade com Cristo que vai gerar essa transformação. É só dormindo e acordando e se sujando da poeira de Cristo, e se alimentando das suas palavras e da sua vida, que a gente vai poder ser parecido com Ele. Você nem sabe o que Cristo falou a respeito disso, daquilo outro, o que Ele viveu, que tipo de milagres Ele fez. O que você sabe a respeito do Cristo? Qual a intimidade que você tem com os evangelhos e com a palavra de Deus? Nós precisamos estar cheios de intimidade com Cristo. Não é assim quando a gente é próximo de alguém? Você conhece alguém? Duas pessoas que estão tão juntas, que quando uma fala, você parece que está ouvindo a outra. Não tem gente que é assim? Olha, elas andam até iguais agora, até a roupa delas está ficando parecida. Não é assim que vocês... Não tem gente que é assim? De tão junto fica até parecido. Imagine a gente numa relação assim com Jesus, onde o nosso propósito é realmente imitá-lo, é realmente ser como Ele é. E para que a gente seja discípulo de Jesus, a gente tem que andar bem pertinho dEle, viver em intimidade com Ele, viver com essa ambição. Assim como o discípulo tinha essa dedicação de ser como o seu rabino, de ser como o seu mestre, nós temos essa dedicação, nos sentimos honrados, porque foi estendida a nós a oportunidade de sermos discípulos do mestre dos mestres, do Senhor dos senhores, em quem habita toda a majestade, a soberania e a sabedoria. E nós fomos chamados e convidados para sermos os seus discípulos, para sermos como Ele é. Isso é muito mais do que você saber o que Ele sabe. Isso é muito mais do que você fazer o que Ele fazia. Esse é o conceito da lei de Moisés. Uma lei, um conceito de você ter só um comprometimento com as suas atitudes. É muito mais do que isso. A primeira consciência que nós temos quando nós encontramos Jesus é dessa distância que existe entre nós e Ele. Aí você fala, porque eu estou aqui, Ele está não sei nem onde. Não é essa a distância. Não é distância geográfica, não é distância moral, não é distância ética, não é a distância da capacidade, da inteligência, do poder. É a distância que os filósofos vão chamar de distância ontológica. É da natureza do ser. É a distância de que nós nunca teríamos capacidade de ser aquilo que Ele é. E eu lembrei de outra coisa além do bambu. Eu lembrei do Pinóquio. Quem viu o filme do Pinóquio? O desenho do Pinóquio? Não viram o Pinóquio? Pinóquio era um boneco que queria ser um menino. Ele fazia o que os outros meninos faziam, ele sabia o que os outros meninos sabiam, mas ele era só um boneco. E o sonho dele era ser um menino. E eu vejo que muitas vezes nós vamos seguindo a Cristo como bonecos, sem a vida do Cristo. Nós ainda não somos como Ele é. Nós ainda guardamos em nós a nossa natureza carnal. Nós ainda não temos essa transformação. Ser pecador não é uma questão de mentir ou não mentir, de roubar ou não roubar, de matar ou não matar. Não é essa a questão. É a questão de nós sermos o que nós somos, de nós carregarmos dentro de nós motivações e intenções
ira de Deus. Quando Jesus veio aplicar o seu jugo e a sua interpretação da lei, ele falou: vocês acham mesmo que vocês, porque vocês matam, vocês são melhores porque vocês não matam, irmão? Só de vocês odiarem, vocês já estão matando. E vocês aí que ficam olhando para a outra aí, mulher do outro, só de olhar, vocês já pecaram, vocês já adulteraram com ela. O pecado não é o que você faz, o pecado é quem você é. Por isso que Paulo fala: miserável o homem que sou, é quem eu sou. E que Jesus vai fazer? Ele vai me libertar de quem eu sou. Assim como Paulo, ele vai me libertar de quem eu sou. Ele vai permitir que nessa caminhada, onde eu estou seguindo Ele, eu possa ser transformada em outra pessoa diferente de quem eu sou, para ser como Ele é. Na proximidade, na intimidade, eu vou sendo transformado. Eu vou ser um discípulo bambu, mas eu não vou ser um discípulo Pinóquio. Eu não vou ser sem vida, mas eu vou receber a vida de Deus. Eu vou receber para ser um menino, para ser gente, assim como Ele é gente, assim como Ele tem a vida, Ele vai me dar a sua vida. E eu vou poder viver assim como Ele está vivendo e seguir a Jesus. A nossa proposta, a nossa oração é que haja um ardor no nosso coração, de cada um de nós sermos diferentes de quem nós somos, todos os dias. Às vezes a gente se conforma, porque a gente olha para trás. As nossas referências não são Cristo. A nossa referência é quem a gente era. E a gente para, porque de quem a gente era até que a gente caminha um pouco, né? Mas a nossa referência é Cristo. E quando nós olhamos para Jesus, a gente vê que tem muita coisa na nossa vida que Deus vai transformar pelo seu poder e para a sua glória. E para a sua glória. E a grande pergunta que a gente pode fazer é: o que Jesus faria no meu lugar? Se Ele estivesse aqui no meu lugar, o que Ele faria? Porque é isso que eu quero fazer. Eu vou imitá-lo. Eu quero ser como Ele é. Que sejamos assim para a glória de Deus. Vamos orar por isso? Senhor, nós te agradecemos pela chance que o Senhor nos dá, pela oportunidade que o Senhor nos dá, porque sabemos que quem nos capacita a te seguirmos e a te servirmos, e quem nos transforma, é o Teu Espírito que vive em nós, que vem habitar dentro de nós quando nós reconhecemos o Teu senhorio. E é por esse Espírito que nós clamamos que o Senhor possa nos tocar pela Tua palavra nesses dias. Que o Senhor possa mexer nas nossas bases, no nosso fundamento, na nossa raiz. Que cada um de nós possa checar a quem seguimos, como seguimos, a devoção que nós aplicamos em sermos Teus discípulos, em sermos Teus seguidores. Por isso eu peço que o Senhor faça morada, que aqui seja o Teu arraial, que aqui seja a Tua tenda, e que a Tua presença aqui, Senhor, possa marcar cada um desses dias e cada um dos nossos corações. Esse é o meu pedido, que o Senhor guarde a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Nós não temos muitos recados, só...